Bom dia, galera, tudo bem? Tudo jóia? Vamos começar a nossa aula de hoje, mas eu gostaria de saber como que vocês estão, como que passaram da semana passada para cá. Tá tudo bem? Tudo jóia? Todos aí na ceva, né? Todo mundo engordado, quer dizer, todo mundo confinado, né? A gente falar ceva é chato, na verdade tá todo mundo engordando mesmo, né? Todo mundo só come, dorme e estuda. Tudo sentado, sem atividade física nenhuma. Que beleza! Meninas, rapazes, meus amores, o que vocês vão começar a ver a partir de hoje comigo? Nós vamos dar uma mudada significativa na nossa linha de estudo. Nós vamos passar a partir de agora a falar de leis ponderais, tá? Nós vamos lá para o início da química. Nós estamos indo lá para o tempo de Lavoisier. Lavoisier foi o primeiro cientista que pegou e começou a trabalhar com a química como ciência mesmo. Começou a dar medida para a química, começou a trabalhar com quantidades exatas, com medições de massa, de volume, né? Medir, pesar, até mesmo comprimentos, de uma maneira bem arcaica, mas ele tentou fazer medida de comprimentos de substâncias e assim por diante. Porém, o grande forte de Lavoisier foi medida de massa, tá? Levar os reagentes químicos, as substâncias químicas para uma balança e procurar ser extremamente criterioso e preciso nessas medidas. Então, a partir de Lavoisier, que a química passou a ser considerada uma ciência de precisão, uma ciência que se concentrou em quantidades, trabalhar com quantidades. Bom, existe inclusive um prêmio nacional dado pelo Conselho Federal de Química para os trabalhos químicos mais relevantes que aconteceram no país durante aquele ano, e o trabalho que se destaca recebe esse nome chamado de Prêmio de Lavoisier, dado pelo Conselho Federal de Química, tá? Lavoisier é considerado o pai da química, o pai dos químicos, né? E todos vocês já escutaram, de alguma maneira, a lei, a teoria, a proposta feita por Lavoisier. Mas antes de eu falar dela, vamos analisar a primeira grande experiência feita por ele, aquela experiência que projetou Lavoisier. Pode parecer ridícula para vocês isso agora, mas nos primórdios, no passado, nossa, foi uma revolução. O que Lavoisier fez? Ele pegou mercúrio líquido, tá? Aliás, o mercúrio é o único metal líquido natural que existe na natureza. Todos os demais metais são sólidos. O único metal líquido é o mercúrio, que tem uma cor prateada, né? O que Lavoisier fez? Ele pegou 50,1 grama de mercúrio, reagiu com 4 gramas de oxigênio, então ele conseguiu pegar o gás, isolar o gás oxigênio, colocar em um recipiente e ali jogar o mercúrio. O que Lavoisier notou? Que o mercúrio reagia com o oxigênio e essa reação
dava um produto de massa igual a 54,1 gramas. Então, se nós notarmos aqui, quando o Lavoisier mistura mercúrio e oxigênio, a mistura dos dois, onde eu tenho 50,1 gramas de mercúrio e 4 gramas de oxigênio, a soma desses dois dá 54,1, que é a mesma massa do produto obtido. Então, com base nessa experiência e em outras que não tiveram tanta projeção quanto essa, Lavoisier veio e falou: numa reação química realizada em um recipiente fechado, ou seja, nada vai interferir nele, a massa total antes da transformação, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa total após a transformação, ou seja, a massa dos produtos. Então, numa reação química que está acontecendo em ambiente fechado, então não vai ter interferência de nada, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E é isso que vocês conseguem ver na reação. Eu tenho 50,1 gramas mais 4 gramas dá 54,1. Ficou bonita essa frase, né? Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Dá para melhorar isso daí? Dá para deixar essa frase mais popular para atingir a todo mundo de uma maneira geral, tá? Não somente os privilegiados, que nem vocês, que têm acesso a um ensino como é o ensino dado aí no colégio, e são mais privilegiados ainda, porque tem aula comigo, lógico. Então, fala para mim, dá para melhorar essa frase? O que vocês acham? Eu acho que dá. Eu vou fazer o seguinte: colocar essa outra frase que vocês estão lendo em destaque aí, e que ela fala a mesma coisa da primeira, só que essa segunda todo mundo já ouviu. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é uma das frases mais famosas que existem dentro da ciência. E essa frase é uma frase criada por Lavoisier e que serviu de inspiração para muitas outras frentes da química. A físico-química, a química orgânica, a química analítica, a termoquímica, a eletroquímica. Então, muitas frentes vão usar esse conceito. E ela está certa? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Sim. Exemplo. Olha lá, eu vou reagir 1 grama de hidrogênio com 3 gramas de carbono. No final, eu tenho o gás metano. Qual que seria a massa de gás metano aqui? Lembrando, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu estou transformando hidrogênio e carbono em gás carbônico. Se eu estou usando 1 de hidrogênio e 3 de carbono, qual que é o resultado que vocês esperam para o gás metano? 4 gramas, tá? Então, essa é a primeira das leis ponderais que nós vamos trabalhar. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos numa reação que está acontecendo em ambiente fechado. E a segunda lei? A segunda lei, ela vem a completar a lei de Lavoisier, que é a lei de Proust. O que ela fala? Uma substância pura, qualquer que seja sua origem, é sempre formada pela mesma composição em massa. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que Proust fez? Proust ele foi um cientista que começou fazendo a seguinte experiência. Ele foi num rio, lá da região dele,
eu não lembro o país de origem dele agora, vocês vão me perdoar, mas eu não lembro, e coletou a água daquele rio, purificou a água daquele rio. Então ele trabalhou com água pura. E aí ele percebeu que uma molécula de água é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a proporção. Ah, legal. Foi no mar da região dele. Foi lá no mar, pegou uma quantidade de água, purificou essa água, tá? Deixou ela purinha e percebeu que a água do mar também é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ah, eu fui Proust novamente. Agora ele foi ali naquele corguinho, naquele riacho. Pegou a água, deixou ela purinha e notou que a água daquele riacho, daquele corguinho, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Proust também coletou a água da chuva. Ao coletar a água da chuva, ele nota que ela, depois de pura, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá? Então, qual que é a conclusão? A água do rio, a água do riacho, a água da chuva, a água do mar, a água de um lençol freático. Qual que é a conclusão que Proust chegou? Uma substância pura que independe a origem, ela é sempre formada pela mesma composição. E é o que nós vimos. A água do rio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio para formar água. A água do mar também, a água do córrego, do lençol freático, da chuva. Não interessa de onde vem. É água? É. Eu sempre terei 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E outra coisa que Proust fez, vamos lá, vou mostrar aqui nessa primeira experiência que ele fez. Ele pegou de 9 gramas de uma amostra de água pura, independe de onde que ela vem, eu vou ter sempre 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio. Tá? Então, se eu fizer uma proporção aqui, 1 sobre 8, se eu dividir 1 por 8, 1 grama de hidrogênio por 8 de oxigênio, eu vou ter um número de 0,125. Essa é a proporção entre massa de hidrogênio e massa de oxigênio. Posso fazer o inverso? Posso também, nada interfere. Tá, e se eu pegar 18 gramas de água agora? Eu vou notar que para 18 gramas, ou seja, o que eu fiz com a massa de água? Eu dobrei. Então, qual que é o resultado esperado? Eu vou dobrar também a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Tá? Aqui eu dobro também massa do hidrogênio e massa do oxigênio. Então, se eu fizer a proporção 2 dividido por 16, eu também vou ter 0,125. Ah, beleza. E se eu coletar agora 36 gramas de água? Eu vou notar que 36 é 4 vezes a massa da primeira. Consequentemente, fazendo as experiências que Proust fez, ele percebeu que para 36, que é o 4 vezes, o quádruplo do inicial, eu vou ter 4 vezes a massa de hidrogênio, 4 vezes a massa de oxigênio, dividindo um pelo outro dá 0,125 também. Olha isso daqui. Ele passou agora a pegar 8 vezes do inicial. Em vez de trabalhar com 9 gramas de água, ele está trabalhando com 72. E aí desses 72 é 8 de hidrogênio e são 8 de oxigênio. 8 por 64 dá 0,125. Ou seja, eu estou seguindo a mesma proporção. Não interessa a fonte e não interessa a quantidade. A proporção é a mesma. A proporção, a composição é a mesma.
tem até esse último aqui, eu estou pegando 10 vezes mais. De cada 90 gramas de água, 10 é hidrogênio e 80 é oxigênio, que na proporção também dá 1/8, tá bom? Então, meus amores, essa é a lei de Proust. Não interessa a origem, não interessa a origem. A proporção de uma substância pura sempre será a mesma. Tá? Lembrando que eu estou seguindo daqui para cá, está dobrando, tá 4 vezes, daqui para cá dobra também, daqui para cá dobra, né? Então o que eu quero que vocês notem? A proporção da composição é a mesma. Lei de Proust. A soma dos reagentes é igual ao produto. Lei de Lavoisier. Tá? E o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos ter que pensar como esses dois cientistas pensaram para resolver os exercícios. E os exercícios desse tipo dessa parte da matéria, todos se resolvem por regra de 3, então é fácil. Nós vamos montar as regrinhas de 3, atender ao que pede Lavoisier, soma de produtos, soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, e a proporção deve ser mantida dentro de uma substância pura, independente da sua origem, tá? Nós vamos fazer isso agora, vamos treinar vários exercícios e assim que terminarem de assistir a aula, por favor, já mandem lá no grupo, terminei, porque a gente começa um pouquinho mais cedo, tá? Assim que a maioria tiver terminado de assistir a aula, não enrolem não para me avisar, a gente já começa a resolver os exercícios um pouquinho mais cedo, tá bom? Um beijão e até já já!